Todos nós temos o direito de vivermos uma vida debaixo de provisão. Quando nós falamos em provisão, nós achamos logo que provisão é dinheiro, provisão é alimento. Também é isso, mas não é só isso. Nós precisamos de uma vida em paz, nós precisamos de uma vida sossegada, nós precisamos de uma vida quieta, nós precisamos de uma vida completamente direcionada por Deus. E eu não sei quantas pessoas você conhece que estão andando, mas estão andando sem saber para onde ir. Estão sem rota, sem caminho, estão sem direção. E às vezes Deus, Ele quer falar tanto aos nossos ouvidos, mas o nosso coração, muitas vezes, Ele impede de nós obedecermos aquilo que Deus, Ele tem para dizer a cada um de nós. Porque enganoso é o coração do homem, e o nosso coração muitas vezes fala muito mais alto do que os nossos próprios lábios. E quando o nosso coração, ele não está tomado pela glória de Deus, nós começamos a perceber que a vida, ela é muito natural. E quando eu olho para os homens de Deus, quando eu percebo Deus falando acerca deles, eu vejo que eles não viveram de uma forma natural, viveram de uma forma sobrenatural. E a provisão, ela não é algo natural, a provisão, ela é algo sobrenatural, é algo que vem dos céus, é algo que nasce de Deus para cada um de nós. Mas Deus também não dá a provisão para qualquer pessoa. Há passos para dar, há caminhos para percorrer. Às vezes eu acho que a vida ela é muito fácil, que a vida é de qualquer jeito, porque Deus, Ele é um Deus de amor, Ele vai me dar as coisas de qualquer forma. Deus, Ele não está dando para quem não planta. Deus, Ele só dá para quem planta. Uma certa vez Ele chegou para Abraão, Ele falou: Abraão, eu estou precisando, Abraão, que você ofereça um sacrifício. E esse sacrifício, Abraão, tem que ser aquilo que você mais ama. É o teu filho Isaque, o teu único filho. Eu quero que você o ofereça em sacrifício. Abraão, ele poderia olhar para Deus, ele poderia ouvir a voz de Deus, ele poderia retrucar. Ele poderia falar: Deus, eu pedi tanto, foram tantos anos andando, caminhando nesse deserto, simplesmente para o Senhor me dar um filho. E agora o Senhor me dar esse filho, e o Senhor vem pedir o meu filho na melhor fase da minha vida. O Senhor vem pedir aquilo que eu mais amo. E Deus, Ele não volta atrás. Deus falou: Abraão, vai para o monte, oferece o teu filho Isaque como sacrifício. Às vezes eu e você estamos pegando aquilo que nós mais amamos e estamos arrancando das mãos de Deus e colocando em nossas mãos. Porque nós amamos, nós achamos que nós podemos fazer como nós queremos. Aquilo que nós mais amamos, antes de penetrar as minhas mãos, antes das minhas mãos tocar, estavam nas mãos de Deus. Deus falou: Abraão, você vai oferecer esse sacrifício. Deus, Ele não vai dar provisão sem que haja um sacrifício. Deus não vai prover sem que você coloque nas mãos dEle aquilo que te custe alguma coisa. Porque a vida sacrificial sempre foi dessa forma. Eu dando aquilo que me custa, e Deus, Ele trazendo para mim aquilo que eu não posso alcançar com as minhas próprias mãos. Estamos inundando o nosso coração de amor, estamos dando amor para as pessoas, e nós esquecemos que o maior amor que a criatura humana pode ter se chama o amor de Deus. Deus, Ele é amor. É isso que me ensina a palavra. Deus, Ele é amor. E quando Abraão entendeu quem Deus Ele era, Abraão entendeu que Deus amava Isaque muito mais do que a ele próprio. Se você acha que você ama, imagina o quanto Deus Ele ama. Nós amamos tantas coisas nessa vida, mas eu olho Deus dizendo para Abraão: Abraão, é o teu filho Isaque que agora eu quero. Deus estava falando para Abraão sobre a fé. Deus estava dizendo: Abraão, eu quero provar você agora, para ver se você ama mais a mim, ou ama mais a Isaque. Se você mais tem a mim, ou tem a Isaque. Eu dei Isaque para você, mas Isaque não é o tudo que eu tenho para você. Igreja, ouça-me bem nessa noite. Deus, Ele te deu muita coisa até o dia de hoje, mas não é o tudo que Deus, Ele tem para você. Deus, Ele tem mais para você, mas você está amando muito mais aquilo que Deus te deu do que o Deus que deu a você. Estamos deixando de olhar com os olhos da fé, estamos deixando de ouvir aquilo que estimula a fé. Estamos pegando a fé, estamos enquadrando ela e dizendo: fé, você só pode atuar aonde eu não possa raciocinar. Aonde eu raciocinar, a fé não pode entrar.
E a fé, ela é algo que vai além da nossa razão. Eu tenho que olhar para isso e Deus dizer para mim: Fábio, isso aqui, ele serve para sair água, Fábio. Eu vou dizer: Deus, não, isso serve para colocar o microfone. Deus vai dizer: Fábio, isso pode sair água. Eu prefiro ouvir a voz de Deus dizendo que isso vai sair água, do que a minha razão dizendo que isso só serve para colocar o microfone para alguém cantar. Às vezes você está olhando para as coisas e você está dizendo: eu sei para que serve, nós não sabemos de nada. É a fé que diz como vai acontecer. Tem muita coisa em sua vida que você está dando norte, você está fazendo do seu jeito, você está fazendo da sua forma. Mas quando Deus fala para Abraão: Abraão, eu quero seu filho, Abraão obedece, Abraão caminha para o altar, Abraão sobe o monte, Abraão monta um altar, e Abraão coloca o sacrifício sobre o altar. Nós queremos provisão, mas queremos uma provisão sem trabalho, nós queremos uma provisão sem sacrifício, nós queremos uma provisão sem uma doação. Não há provisão sem uma labuta, não há uma provisão sem uma renúncia, não há uma provisão sem uma confiança, não há uma provisão sem uma totalidade em Deus. Deus, ele pede o filho Abraão e ele fala: vá para o monte que eu vou mostrar para você. Além dele oferecer o filho em sacrifício, ele teria que caminhar com o seu filho, ele teria que pegar a lenha, pegar o cutelo, pegar o fogo, carregar até o lugar aonde ele sacrificaria o seu próprio filho. Será que nós estamos dispostos a pagar o preço pelo sacrifício? Será que nós estamos dispostos a pagar o preço para que a provisão ela venha sobre a minha vida? Deus, ele quer dar mais para mim e para você. Mas até onde eu tenho caminhado com Deus? Até onde eu tenho andado com Deus? Quando o diácono ele conta o seu testemunho, ele fala sobre uma promoção que Deus deu para ele depois de 3 anos de trabalho. Deus vai lá e dá uma promoção para ele. Eu lembro que há dias atrás ele falava para mim, para a Vitória, a gente estudando, ele falava: o ano que vem eu vou ter que deixar o trabalho. Isso o ano passado, eu acho que antes de começar o 7º período da faculdade, ele falou: eu vou deixar o trabalho, não vai dar em nada. E por muitas vezes repetir, eu falei: pensa direito, analisa direito, tenta primeiro um emprego melhor. Ele falou: se não der, eu vou deixar o trabalho, mas eu não posso continuar da forma que estou, sem tempo para mim e para nada. Quando eu olho para Deus, Deus ele sempre olha ao coração do homem e vê até onde o homem pode suportar. A promoção chegou no tempo correto, a promoção chegou no tempo ideal. É sair do açougue para o administrativo. É assim que Deus ele faz. É assim que Deus ele vai fazer para cada um de nós. Abraão, eu quero teu filho, eu vou tirar você de um patamar, Abraão, para colocar você em um patamar maior. O que é que nós temos oferecido a Deus? O que é que nós temos colocado nas mãos de Deus? O que é que nós temos colocado nas mãos de Deus? Deus ele pediu a Abraão, Deus pediu Isaac, e Abraão vai lá, leva o seu Isaac. E Abraão, quando ele sobe aquele monte, quando ele pega a sua caminhada, ele fala para os homens que lá embaixo estão, ele fala: olha, eu vou subir, vocês ficam aí, mas eu vou retornar para voltar a caminhar com vocês. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele sempre vai olhar para a vida com um olhar de fé, nunca vai olhar com um olhar de derrota. Às vezes nós falamos: eu amo a Deus, eu sirvo a Deus, Deus ele é comigo, Deus está no meu coração, Deus vai me usar, Deus vai fazer. Mas quando nós olhamos as atitudes de fé, nós não encontramos, porque a atitude de fé é uma atitude de você entregar, de você dar a Deus. E muitas vezes nós queremos tudo que Deus tem para nós, mas não queremos dar nada do que é nosso a Deus, não queremos dar nada. Provisão não é ter dinheiro, provisão não é ter dinheiro. Provisão não é ter dinheiro, provisão não é ter alimento, provisão não é você ter uma casa confortável. Provisão é você olhar para tudo e você dizer: Deus não tem me deixado faltar o pão de cada dia, e a sua paz ela habita em mim, mesmo em meio à guerra. É você olhar para os mistérios da fé e você entender que Deus ele pediu Isaac, mas Abraão, olhando para Deus, ele poderia questionar em seu coração: o meu Deus é um Deus de amor. E desde quando Deus ele aceitou o sacrifício humano? Porque agora Deus está pedindo meu filho, se ele nunca pediu que nenhum ser humano fosse sacrificado, seria agora, só porque é a minha vez. Às vezes Deus ele fala com você, e por você não entender Deus, você pega a lógica humana e faz ela atrapalhar a lógica espiritual. Chegou o tempo de nós sermos crentes para valer, de nós sermos crentes de verdade, de nós lançarmos a mão orada e falar: se é isso que Deus ele pede a mim, é isso que eu vou entregar.
Não é fácil você caminhar 3 dias com o teu filho, sabendo que você vai o sacrificar. Não é fácil você levar o cutelo, você levar a lenha, você levar o fogo, sabendo que é o teu filho que vai ser o sacrifício. Imagina o coração de Abraão. Imagina o coração daquele pai como estava. Eu preciso por alguns momentos renunciar às minhas emoções e deixar que o Espírito Santo ele fale ao meu coração. Eu nunca vi Deus ele desamparar nenhum dos seus filhos. Eu nunca vi Deus desapontar nenhum dos seres humanos. Eu nunca vi. Quando Deus ele olha para você, ele pede alguma coisa para você, é porque ele tem algo maior para você. Tem muita gente que você conheceu há 10, 20 anos atrás e a sua vida continua da mesma forma. Pessoas que não conseguiram alcançar algo chamado provisão. Provisão muitas vezes é eu não ter esse copo de água agora, mas eu sei que daqui a alguns instantes Deus ele vai mandar. Ele vai mandar. Esses dias eu passei por um momento meio estreito e os meus filhos falam demais, eles falam até além da conta. E a gente saiu de casa e eu saí ouvindo aquelas palavras que meus filhos falavam. E eu falava: Deus, agora eu não sei como fazer, não tenho como fazer. E a gente veio para o culto, a gente cultuou, o coração apertado, eu falando: esse é o mês de eu romper os meus limites, é o mês de eu viver aquilo que a minha mão não pode tocar, que o meu coração não pode palpitar, que não chegou à minha mente, é o que eu vou viver esse mês. E eu vim, cultuei, eu adorei. Quinta-feira foi um culto maravilhoso. E quando o culto termina, alguém manda uma mensagem para mim: pastor, olha, o senhor vai demorar, porque tem algo aqui, se o senhor não chegar rápido, o senhor vai perder o que a gente está preparando para o senhor. Eu lembrei imediatamente, quando eu vivo com Deus, eu vivo uma vida de provisão. Ainda que por alguns instantes eu possa pensar que não vai chegar, o meu Deus ele vai dizer: eu tenho no tempo certo para você e na medida certa para você. Deus ele sempre tem uma medida certa para cada um de nós. Ah, mas porque a vida não está como eu pensava, eu vou deixar de caminhar? Não, eu vou carregar o meu Isaac, eu vou levar para o altar. Está custando alguma coisa? Está custando. Muitas vezes eu não tenho paz, muitas vezes eu não tenho ânimo, eu não tenho alegria, mas eu preciso caminhar, eu preciso montar um altar. Porque a provisão ela é a certeza que nós iremos obter através da fé que nós temos. Lá em 2 Coríntios 5:7 a Bíblia fala o seguinte: visto que andamos por fé e não por vista. Você não pode andar por aquilo que você vê, você precisa andar por aquilo que você crê. É muito fácil você falar para as pessoas: Jesus Cristo ele pegou 5 pães, 2 peixinhos e multiplicou para uma multidão. É muito fácil falar isso para as pessoas, mas por que não começar a trazer isso para a nossa vida? É muito fácil falar para as pessoas: olha, Deus ele pediu Isaac, mas ele proveu o sacrifício. Será que quando nós iremos pegar o nosso Isaac, iremos começar a levar para o altar, iremos começar a dizer: Senhor, está aqui o que eu mais amo, eu vou colocar em tua presença, está à tua disposição. O nosso Isaac ele pode custar muito para nós, mas o homem de Deus ele sempre vai acreditar em uma provisão, mesmo que ele não veja. O homem de Deus vai ter uma palavra de fé, mesmo que as circunstâncias digam que está tudo acabado. O homem de Deus ele conhece a quem ele serve. Nós conhecemos ao Deus que nós servimos. Eu conheço o meu Deus de ouvir falar. É isso? Não, nós não conhecemos Deus de ouvir falar, nós conhecemos Deus de andar com Ele. Eu conheço o meu Deus de uma experiência cotidiana que eu tenho com Ele. Eu conheço o meu Deus de cada passo que eu dou com Ele. Qual é a forma que você conhece Deus? Qual é a forma que você anda com Deus? É a forma que as pessoas te ensinam? Ou é a forma que a palavra é liberada para a tua vida? É um tempo de andarmos por fé. Porque quando Abraão ele sobe aquele monte, quando Abraão ele coloca o seu filho, ele estava crendo que nenhum dano iria acontecer em sua família, que nenhum dano iria acontecer em sua casa. E quando eu olho para esse Abraão, ele olhando através da fé, ele vai dizer que há 2 segredos para que eu possa viver uma vida de provisão. E esses 2 segredos são os seguintes: para viver uma vida de provisão, eu preciso obedecer e eu preciso ter fé. Obedecer a voz de Deus quando ela diz: eu quero teu filho Isaac. E ter fé para dizer: está posto sobre o altar, mas eu sei que o Senhor vai prover um sacrifício no lugar do meu filho. Deus ele quer trazer provisão, mas para ter provisão é necessário ter um altar. E a minha pergunta para você nessa noite: aonde está o teu altar?
Aonde está o teu altar? Será que o teu altar está pronto? Será que tem lugar para você colocar o sacrifício? Ou você está esperando o altar das outras pessoas? Abraão, ele subiu ao monte. Abraão, ele montou um altar. E quando ele montou o altar, ele colocou sobre o altar o sacrifício. Muitas vezes nós temos o altar, mas eu pergunto para você: cadê o sacrifício? Cadê o sacrifício? Deus só responde com altar aonde tem sacrifício. Deus só responde com altar aonde tem aliança. Deus só responde com altar aonde tem votos. Eu pergunto para você: aonde está o sacrifício? Aonde está o voto? Aonde está a aliança? Deus, Ele quer fazer prover, mas aonde está? Aonde está o altar para que Deus Ele possa responder para você? Aonde está o altar com o sacrifício para que Deus fale com você? Deus Ele conhece muito bem o meu coração. Deus Ele conhece, mas se não tem altar, se não tem sacrifício, se não tem aliança, não tem provisão. Não tem provisão. Você pode ter muita coisa em sua vida, mas a provisão que Deus fala para nós é algo sobrenatural. É algo que o dinheiro não pode dar, é algo que as posições humanas não podem dar. Deus estava dizendo a Abraão: Abraão, me obedeça, tenha fé, porque eu sempre vou fazer o melhor por você. Deus quer fazer o melhor por essa igreja. Deus quer fazer o melhor por esse povo. Deus quer fazer o melhor por cada um de nós. Mas nós precisamos começar a montar o altar. É preciso começar a montar o altar. Será que os teus ouvidos conseguem ainda ouvir a voz de Deus? Ou a voz da tua razão, ela é maior do que a voz do Deus que te chamou das trevas para a maravilhosa luz? Qual é a voz que você está ouvindo? Abraão decidiu ouvir a voz de Deus. Abraão decidiu ir para o altar, subir o monte, colocar o seu Isaque sobre a pedra, colocar o Isaque sobre o lugar do sacrifício. E Abraão, quando ele coloca o Isaque no lugar do sacrifício, ele levanta o cutelo. Era o momento final. Mas antes de levantar o cutelo, ele ouviu a palavra do seu filho dizendo: Pai, aqui está a lenha, está o fogo, mas aonde está o sacrifício? Não sabia ele que ele seria o sacrifício. Abraão, como homem de fé, ele usou palavras que declaravam fé. Ele disse: meu filho, o sacrifício o Senhor proverá. Quanto tempo faz que você usou essa palavra na tua casa, sobre a tua família? Deus, Ele proverá sobre a minha casa. Deus vai prover sobre a minha família. Deus vai prover sobre os meus negócios. Deus vai prover sobre o meu ministério. Deus vai prover sobre a minha vida espiritual. Deus, Ele vai prover. Às vezes estamos esperando ajuda humana, estamos esperando pessoas humanas. Eu falo para você: monta o teu sacrifício, faz o teu voto, faz tua aliança com Deus, e você vai ver o Deus de Abraão. Ele responder a você com fogo. Não adianta você citar a Bíblia, não adianta você falar versículos, se você não tem o que Deus Ele precisa para manifestar o seu poder. Se Elias, ele queria fogo do céu, ele precisava de um altar de sacrifício. Se Abraão queria resposta, precisava de altar de sacrifício. Nós precisamos de altar. Como está o teu altar diante do teu Deus? Como está a tua vida diante do seu Deus? Nós precisamos olhar para nós e entender que o Evangelho não é só de palavras. O Evangelho é de atitudes. O Evangelho é de ações. Você precisa começar a viver a Bíblia a partir de hoje. O que é que te custa alguma coisa? O que é que você tem trago para o altar? Pastor, eu não tenho levado nada para o altar e o Senhor me entende. E se eu falasse para você que Deus Ele não te entende? Você precisa de feijão. Se você não colocar semente sobre a terra, o feijão vai nascer? Mas Deus Ele sabe que você precisa. O feijão vai nascer? Não vai nascer. Só plantando o que se nasce, só plantando o que se nasce. Não tem outra lei, não tem outra lei. O Senhor sabe a limitação humana, sabe a limitação humana. Mas se eu falar para você que uma mulher com 12 anos, com a hemorragia, 12 anos com um fluxo hemorrágico, aquela mulher queria um milagre. Deus sabia que ela precisava de um milagre, mas para ela viver um milagre era necessário tocar a orla das vestes. Não importa a sua condição, não importa como você está. É preciso aliança, é preciso altar, é preciso sacrifício,
É preciso você entender que o nosso Deus, Ele sempre foi um Deus de aliança, e não seria agora que Ele ia mudar. Mas eu oro, eu faço jejum, é preciso montar o altar. Eu leio a Bíblia, é preciso montar o altar. Eu sou uma pessoa que eu escuto rádio, televisão, é preciso montar o altar. É preciso ter aliança, é preciso você ter algo para colocar sobre o altar. Mas a diferença está naquilo que você coloca sobre o altar. Abraão, ele ouviu a voz de Deus. E quando Abraão ele escuta a voz de Deus, Deus falou: eu quero o seu filho, aquele que você ama, eu quero que você entregue como sacrifício. E se fosse um cordeiro, ele falaria: eu quero o melhor dos cordeiros, eu quero o primogênito, que não tenha mancha e não tenha defeitos. Aí eu pergunto para você mais uma vez: o que é que você tem posto como sacrifício diante do altar? Deus ele não aceita altar de qualquer forma, nem sacrifício de qualquer forma. É tempo de consertar o altar, e é tempo de você analisar o sacrifício que você está pondo sobre o altar. Ainda lucra que eu estou dando. Ninguém está aqui para receber nada de ninguém. Você está dando para o Todo-Poderoso. Você está dando para o Senhor do céu e da terra, aquele que tem os seus olhos como chamas de fogo, que estava olhando para Abraão e dizendo para Abraão: Abraão, você não precisa matar o seu filho, porque eu já providenciei para você o sacrifício. E quando Abraão ele olha, ele vê o cordeiro pronto para ser substituído por Isaac. Ele vê Isaac agora saindo do lugar do sacrifício, porque o cordeiro imaculado, Jesus Cristo, ele já estava pronto para morrer por mim e por você, para perdoar os nossos pecados e dizer que a partir de agora a nossa vida seria uma vida de provisão. A sua vida vai ser uma vida de provisão. O seu mês de maio vai ser um mês de provisão, vai ser um mês de promoções. Mas eu falo para você, é tempo de fazer aliança, é tempo de consertar o altar, é tempo de colocar o sacrifício sobre o altar. Eu não estou pronto para pagar o preço, então não está pronto também para ser uma pessoa de provisão, para ser uma pessoa que veja Deus, Ele atuar nos mínimos detalhes. Se levante como Abraão, faça como Abraão, e você verá o que Deus ele vai fazer por você.